Fala galera, estamos de volta em nossa monitoria de direito penal 1, beleza? Estamos na nossa aula 3, onde iremos dar início, né, a um tema super importante, que é a teoria tripartite, né? Que são aqueles 3 elementos reunidos para definir algo como crime, né? Que é o fato típico, onde vamos falar hoje. E dentro do fato típico temos conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. Hoje vamos falar só de conduta e de resultado. E os outros 2 elementos da teoria tripartite é a anti-unicidade ou ilicitude e a culpabilidade. Beleza? Sem mais delongas, vamos dar início. Bom, pessoal, e para dar início, o que é fato típico, né? Fato típico é algo tipificado em lei, né? Temos como base legal o nosso próprio primeiro artigo do Código Penal, que diz que não há crime sem lei anterior que o defina, beleza? Então, já de início, é importante vocês saberem disso, tá? E dentro do fato típico, vamos trabalhar também com esses 4 elementos que eu disse no início da aula, né? Que seria conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. Na aula de hoje, especificamente, vamos falar só de conduta e de resultado, tá? E o que é conduta, pessoal? Qual o conceito de conduta? Eu trouxe aqui um conceito, como eu sempre vou trazer nas próximas aulas, que é para ficar melhor assim para vocês anotarem. Então, o conceito de conduta é a ação ou omissão humana voluntária e consciente dirigida a um fim. Bom, e quanto à classificação da conduta, né, dos crimes de conduta, temos os crimes comissivos, né, que seria a ação, né, como eu disse que conduta é ação ou omissão. E quando a gente vai falar de conduta, de crimes contra a conduta, né, temos os crimes comissivos, né, que são os crimes de ação, onde o agente ele pratica uma ação. E temos também os crimes omissivos, beleza? E dentro dos crimes omissivos, temos crimes omissivos próprios ou omissivos impróprios, beleza? Bom, pessoal, em relação à classificação dos crimes quanto à conduta, né, na conduta de ação humana, né, que é o crime comissivo, eu trouxe o conceito aqui para vocês, tá? Então anotem aí. Os crimes comissivos, também conhecidos como crimes de ação, são aqueles em que o agente pratica uma ação proibida pela lei. Exemplos. Eu trouxe aqui 2 exemplos, né? Que é o artigo 121, que é o crime de homicídio, matar alguém, né? É uma ação. Ou o artigo 155, que é o crime de furto, tá? Subtrair para si ou para outra. Ou seja, vocês percebem que o verbo nuclear do tipo é uma ação, né? É uma conduta comissiva que a gente observou nesses 2 exemplos que eu trouxe. Então, isso é o crime comissivo, né? É a conduta comissiva, né? Uma conduta criminosa mediante uma ação de um agente. Em relação aos crimes omissivos próprios, né? Como eu disse que crime omissivo a gente tem próprio e impróprio, eu trouxe aqui conceito para ambos e vou iniciar aqui, trouxe conceito e exemplo, tá? E vou iniciar aqui pelos omissivos impróprios, beleza? Então, qual é o conceito? Anotem aí. Os crimes omissivos próprios são aqueles em que o agente deixa de agir quando a omissão está expressamente prevista em lei. O exemplo tradicional é o artigo 135, que é conhecido como omissão de socorro, que o verbo nuclear está logo no início do artigo, que é deixar de prestar assistência, vírgula, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, vírgula, a criança abandonada ou extraviada, vírgula, ou a pessoa inválida ou ferida, vírgula,
ao desamparo ou em grave e eminente perigo, vírgula, ou não pedir, nesses casos, socorro à autoridade pública. Então, esse aí é o artigo 135, onde expressamente relata ali um crime omissivo próprio, porque o verbo nuclear ali, a ação humana dirigida àquele fim, foi uma omissão, né? Ele deixou, exemplo, tem um acidente e ele deixa de prestar socorro ali, algum meio de socorro, né? Seja o próprio emprego do agente ali de socorrer ou de ligar para a ambulância, para o bombeiro, tudo mais. Então, crimes omissivos próprios é sempre uma omissão humana, né? Uma ação de omissão, e é um crime que está expressamente previsto na lei, né? O verbo nuclear vai ser sempre o de omissão, beleza? Não de ação, igual deu exemplo, que é matar alguém, subtrair algo ali e tudo mais. Bom, e quais são os crimes omissivos impróprios, pessoal? Esse aqui é um pouco diferente do próprio, né? Porque esse aqui tem uma excepcionalidade, beleza? Né? Então, trouxe o conceito também para ficar fácil. E a gente tem uma base legal aqui para esse tópico da aula, tá? Que está lá no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Vou até deixar aqui separado também. Então, qual é o conceito de crimes omissivos impróprios? Conceito: são crimes comissivos, mas que excepcionalmente são praticados por omissão quando quem se omite tenha o dever de agir. Perceberam o final? Quando quem se omite tinha o dever de agir. No outro, no crime comissivo próprio, a gente não tinha essa excepcionalidade, né? No caso lá, quem foi omisso não tinha o dever de agir. Aqui tem, né? E a gente também tem como corroborar melhor o nosso entendimento, o artigo 13, parágrafo 2º, que eu já vou ler com vocês aqui, beleza? Então, pessoal, já está aberto aqui a minha legislação. Eu vou ler com vocês e vou trazer alguns exemplos para a gente tentar fechar aqui a conduta, beleza? Então, vamos lá. Artigo 13, parágrafo 2º. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? 2 pontos. A. Tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. B. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. C. Com seu comportamento anterior, criou o risco de ocorrência do resultado. Então, essa aí foi nossa leitura do artigo 13, parágrafo 2º. E agora vamos trazer alguns exemplos aqui para ficar bom. Então, pessoal, o crime omissivo impróprio vai ter sempre esse direcionamento aqui, tá? Quem vai praticar o crime de homicídio impróprio? São as pessoas que, por lei, têm obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. São as pessoas que, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. São pessoas que, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Então, é nesse caminho aqui, tá? Numa situação de prova, de OAB aí, ou prova em aula mesmo, sempre observem o parágrafo 2º do artigo 13 e façam um cara crachá, né? Daquilo que o enunciado está narrando com o parágrafo 2º do artigo 13º do Código Penal. Beleza? Bom, pessoal, falamos de conduta, agora iremos falar de resultado, beleza? Vamos lá. Bom, pessoal, então vamos falar agora de resultado, tá? O que é resultado? Resultado é o efeito causado pela conduta, beleza? E o crime quanto ao resultado, eles são divididos em 3 categorias, que é formal, material e de mera conduta, beleza? Vamos falar das 3, vou trazer o conceito de resultado, vou trazer alguns exemplos aqui muito bom
Tenho certeza que vocês vão sair com o melhor entendimento do que se trata, o resultado do que se trata a conduta, beleza? Bom, pessoal, então deixem anotado aí, tá, o conceito de resultado, tá? Que é, o resultado é o efeito causado pela conduta, beleza? Quais os exemplos de resultado que temos? O resultado ele pode ser uma lesão, ele pode ser um dano, ele pode ser a perda de um bem patrimonial, tá? E como eu disse que quanto ao resultado de um crime, né, temos 3 categorias, que é material, formal e de mera conduta, tá? Agora vamos falar só disso, beleza? Pessoal, quanto ao resultado de um crime material, né, o que seria isso? Né? Qual seria essa classificação? Tá? Material, pessoal, é quando o tipo penal prevê o resultado e exija que ele aconteça, beleza? Exemplo, o artigo 171 do Código Penal, que é o famoso estelionato, tá? E por que isso? Porque vocês observam o verbo nuclear do tipo logo no início do caput do artigo, que é obter, tá? Obter para si ou para outra vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício árduo ou qualquer outro meio fraudulento, beleza? Então, o início do artigo já traz de cara para a gente, obter, ou seja, nessa situação, o tipo penal prevê o resultado, tá, do crime e exige que ele aconteça, né? Para se falar de estelionato, né, o sujeito ali tem que obter essa vantagem mediante um prejuízo ao outro, né? O terceiro ali, a vítima no caso. Beleza? Então vamos agora falar de crime formal, beleza? Bom, pessoal, como acabamos de ver, quanto à classificação do crime material, o tipo penal prevê o resultado e exige que ele aconteça, aqui não. Aqui é diferente. Aqui o tipo penal ainda prevê o resultado, mas não exige que ele aconteça. Tá? Trouxe um exemplo muito bom aqui, que é o artigo 158, que é o famoso crime de extorsão. Tá? Então vamos na dinâmica. Vamos lendo o artigo. Vamos tentar aqui achar o resultado, né, quando o tipo penal prevê, e vou mostrar para vocês por que não precisa dele. Então tá. Artigo 158, vamos lá. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de. Aqui começa o resultado que o tipo penal vai prever. Com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica a fazer, tolerar que se faça ou deixe de fazer alguma coisa. Pessoal, vocês percebem que o resultado do tipo penal é esse aqui, né? É quando o sujeito vai obter a indevida vantagem econômica. Porém, o verbo nuclear do tipo começa lá no início do caput, né? Que é constranger alguém. Então, só o fato de você constranger o cara, você já consumou o crime, beleza? Mesmo que você não vá conseguir a vantagem indevida, o crime já foi consumado no constrangimento. Porque o verbo nuclear aqui é constranger alguém, beleza? Mediante violência ou grave ameaça, né? Óbvio. Tá? Então é isso, pessoal. Agora, para finalizar, vamos falar aqui da última classificação, né, quanto ao crime, que é o crime de mera conduta, beleza? Bom, pessoal, e quanto ao crime de mera conduta, tá, eu gostaria que vocês também anotassem um conceito aí. Eu fiz igual aos outros, trouxe um exemplo e vamos trabalhar em cima do exemplo, tá? Então anotem o conceito. Os crimes de mera conduta são aqueles em que o tipo penal descreve apenas a conduta do agente. Presta atenção. O tipo penal só vai descrever a conduta do agente, sem a necessidade de um resultado ou um dano concreto. Então, pessoal, aqui o tipo penal não descreve o resultado, beleza? O tipo penal só vai descrever a conduta do agente. O exemplo disso é o crime de violação de domicílio, tá? Que está lá no artigo 150 do Código Penal. Então, pessoal, o que diz o artigo 150 do Código Penal?
entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem dê direito, em casa alheia ou em suas dependências. Vocês observam que aqui o tipo penal só narra a conduta do agente. Ele não narra um resultado. Diferente das outras classificações, que sempre traz ali um resultado, né? As duas trouxe ali basicamente uma vantagem indevida. Aqui não traz isso, né? Aqui não tem o texto falando, entrar em domicílio alheio para ter vantagem indevida, vantagem econômica indevida. Não tem isso. Aqui só narrou para a gente a mera conduta do agente, né? Que ele entrar ou permanecer num domicílio onde de quem tem direito àquele domicílio não consente que o cara entrou ali ou permaneceu ali. É basicamente isso, tá? Então, pessoal, mais uma aula se encerrando, beleza? Então, como eu disse, né, entramos aí no fato típico, tá? O fato típico como eu disse, que não, a gente tem base legal o artigo 1º do Código Penal, não há lei sem crime anterior que defina, tá? Desculpa, não há crime sem lei anterior que o defina. Então, depois iremos falar de ilicitude e culpabilidade, beleza? Aí encerramos a teoria do crime. Então, galera, até a próxima e tamo junto.